Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Nos últimos vídeos, eu afirmei que a doutrina da igreja é doutrina de demônios. Também nesta mesma linha de raciocínio, eu afirmei que a igreja é emissária do diabo. A pergunta que se levanta é: por que exatamente eu fiz uma afirmação desta? Resposta simples: porque a igreja ela foi enviada pelo Estado de Roma. Sim, a igreja ela foi enviada para evangelizar as nações por Roma. Um exemplo perfeito: no ano de 1549, a Igreja Católica Apostólica Romana passou a catequizar os índios. Mas veja que curioso, que interessante. Os índios que não se converteram ao cristianismo automaticamente tiveram suas vidas ceifadas. A igreja matava quem não se convertesse ao cristianismo. Isto ocorreu exatamente através da Inquisição, através da Igreja Protestante e assim por diante. A igreja sempre teve o seu viés político introduzido exatamente na sua história, pois a igreja sempre governou como um Estado. O Estado de Roma é que estabeleceu o cristianismo no mundo, exatamente através da doutrina de demônios, conforme consta no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, onde está escrito: o Espírito diz certamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e a doutrina de demônios. A era patrística, sim, os pais das igrejas, eram estes espíritos enganadores. Os papas, sim, os líderes da igreja protestante, todos estes desvirtuaram a sã doutrina de Cristo, trazendo a interpretação da carne para dentro da igreja. A doutrina dos apóstolos, sim, é verdadeira, mas a interpretação bíblica das Escrituras por parte da igreja é falsa. É doutrina de demônios, doutrina de espírito enganadores. Sim, meu amigo. Prova disto é que no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: esta é a palavra do Senhor, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas a igreja, através do poder político do Estado e através da força da doutrina da igreja, ela forçou exatamente com que todos os seres humanos se convertessem ao cristianismo. Foi por força e foi por poder. Força da igreja e poder político do Estado. Roma estabeleceu exatamente a doutrina da carne, não a doutrina do Espírito. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39, está escrito: mas eu lhes digo, não resistai ao perverso. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Cristo pregou o amor, misericórdia. Não, meu amigo, pregou o abandono. A igreja anda justamente na contramão. A igreja, ela prega exatamente a doutrina da prosperidade. A igreja, ela não prega o amor, professa amor com os lábios, mas as obras da igreja testificam justamente o contrário. A igreja, através da Inquisição, através dos papas, através dos concílios, ela matou absolutamente todos que tivessem uma opinião contrária à sua. Toda a pessoa que não professasse a fé católica apostólica romana deveria ser morto, pois era considerado um herege. Foi pela força e pelo poder do Estado e pela força da igreja, que eles catequizaram os brasileiros, os índios, foram forçados a se converterem ao cristianismo sem mesmo nem saber exatamente quem era Cristo. É exatamente isso que as igrejas o fazem dentro dos templos, dentro da igreja. Basta confessar o nome de Jesus publicamente e você se torna um cristão. Basta se batizar e aderir à doutrina da igreja e você será considerado um concidadão dos céus. Isto é piada de mau gosto. Cristianismo tem a ver com se tornar Cristo. Ser cristão é ser um Cristo.
Prova disso, meu amigo, que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura o pudessem achar. A igreja está buscando, aguardando o retorno de Cristo, até os dias de hoje. Mas diz aqui, para que se buscassem ao Senhor, se porventura o pudessem achar. A igreja até hoje não achou a Cristo, ainda que Cristo não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano, que é o corpo de Cristo. Mas a igreja está aguardando o retorno de Cristo. Mas diz as Escrituras: não digas em teu coração quem subirá ao alto, isto é, para trazer Cristo das alturas. Mas que diz: Cristo está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Como assim? Aguardar o retorno de Cristo, disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. Por que tateando? Porque a igreja se encontra em trevas. Ela nada sabe, nada enxerga. A igreja não é capaz de discernir os assuntos do Espírito. Nisto porque eu ter afirmado que a interpretação das Escrituras é proveniente da carne, é doutrina de demônios, pois a carne milita contra o Espírito. A carne não é capaz de discernir os assuntos do Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus, os assuntos do Espírito de Deus são discernidos espiritualmente. Mas a igreja se encontra em trevas, acreditando ser o corpo. Pouco sabe ela que o corpo é apenas a vestimenta do Espírito, e o Espírito é o próprio Deus, que se encontra vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Este Espírito de Deus, que é Cristo, é a sua verdadeira identidade. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a vestimenta do Espírito de Deus, pois é este Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. E quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é exatamente você. Por isso, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, diz o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no corpo. Quem está agindo, vivendo, se movendo e existindo através do corpo é o Espírito de Deus, que é você. Pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito. Este Espírito de Deus é a sua verdadeira identidade, que está se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Por isso este é o templo de Deus, aonde Deus habita. Espera aí, quem habita no corpo é você. E isso testifica que você é o Espírito de Deus, que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Mas a igreja não aceita esta verdade. A igreja, sim, ela deveria pregar a verdadeira religião. Religião significa religar. Repito, religião significa religar. Unir o corpo com o espírito. Unir homem com Deus. Pois uma vez que o homem e Deus são um só, podemos entender perfeitamente que a religião é ela mesmo, é quem separou o homem de Deus. Pois no princípio das Escrituras ao fim, Deus tem falado que ele e o homem são um só, mas o homem se encontra dormindo na carne. Este sono é justamente que separa o homem de Deus. Este véu, que é a ilusão da carne, faz você acreditar que você é apenas o corpo, mas você não é o corpo, senão o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. O que Deus uniu desde o princípio é a religião quem tem separado, pois esta religião é a religião do diabo. Esta doutrina é a doutrina de demônios. A igreja é emissária do diabo, foi enviada por Roma para separar o homem de Deus. Pois no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, está escrito: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus nunca negou que ele e o homem são um só. Essa doutrina de demônios, de espírito enganadores, parte justamente do sistema religioso, que insiste em afirmar que o homem é um pecador, que o homem não é Deus na essência. Muito pelo contrário. A essência do homem é espiritual, a essência do homem é divina, a essência do homem é o próprio Deus. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito que Cristo é a vida do homem. Se a sua verdadeira vida é o próprio Cristo, como você poderia morrer? Não, meu amigo, é apenas o pó que retorna ao pó. O Espírito é a sua verdadeira vida. Este Espírito retorna à fonte, conforme consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó retorna à terra e o Espírito retorna a Deus. O Espírito é a sua verdadeira vida.
O Espírito é eterno, pois o Espírito é o próprio Deus. E este Deus, que é Cristo, que é Jesus, é exatamente a sua verdadeira vida. Isso podemos entender, porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo. Por isso disse Cristo: naquele dia vocês entenderão que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pois o homem e Deus são um só. Mas a igreja, através de espíritos enganadores, através dos líderes religiosos, através dos pais das igrejas, através dessa doutrina de imundícia, fez separação entre Deus e o homem. Todo o trabalho que os profetas, Jesus e os apóstolos tiveram para unificar o homem e Deus, para que o homem compreendesse este mistério de Cristo em nós, a igreja deu um jeito de separar o homem de Deus e Deus do homem, através de uma doutrina hipócrita. Pois, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20, diz: considerando que morrestes com Cristo, e no livro de Gálatas, fui crucificado com Cristo. Tudo que acontece com o homem, automaticamente acontece com Cristo, pois Cristo e o homem são um só, pois a vida do homem é o próprio Cristo. Nisso podemos entender porque Cristo levou os nossos pecados. Ou seja, nisso podemos entender que o Espírito se revestiu da carne quando você nasceu, pois o Espírito de Deus é quem deu origem ao corpo. Quando o Espírito se fez carne, ali o Espírito de Deus levou o pecado da carne. O pecado da carne é se reconhecer somente através do corpo e não através do Espírito. Este é o único pecado verdadeiro. Se reconhecer somente através do corpo, sendo que o corpo é apenas as vestimentas do Espírito. Você, ao ter saído da eternidade, entrou no mundo. Quando você entrou no mundo, você esqueceu-se de si mesmo. Você esqueceu da sua essência. Você esqueceu que você é um ser espiritual, que você é o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta, tu que dormes. A igreja é emissária do diabo. Ela está em trabalho de Roma. Está trabalhando até hoje, em função da carne, não do Espírito. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24, está escrito: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Pois a história descrita de Jesus pelos apóstolos é a história de todos nós, pois nós somos exatamente este Jesus, dormindo na carne. O próprio Jesus, descrito pelos apóstolos, repassa exatamente esta ideia, de que o homem e Deus são um só. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em vós, ou seja, a sua verdadeira identidade espiritual está em você, que é Cristo. A história do homem Jesus é a sua história, se desdobrando no espaço-tempo através dos séculos. Você é o Jesus das Escrituras. Você precisa ser crucificado. Você precisa alcançar a ressurreição dos mortos, porque a história de Jesus é a sua história. O Jesus histórico descrito pelos apóstolos é exatamente a sua história, se desenrolando no espaço-tempo.